Aí nos anos 70, bem mais para frente, não se falava de genocídio armênio como se fala hoje, né? E eu digo isso, parece que tá todo mundo discutindo isso na rua, né? Não se fala de outra coisa nas ruas de São Paulo. Mas era muito menos dito do que é hoje. Então, alguns armênios, sobretudo no contexto da OLP, ali daqueles grupos que vão aparecer nos anos 70, vai ter a OLP dos palestinos, vai ter o IRA na Irlanda, vai ter o Baader-Meinhof na Alemanha, Brigadas Vermelhas na Itália, e aí o ETA na Espanha, né, no País Basco. Os armênios vão criar um grupo também, que é o As-Salah, que é um grupo de libertação, um exército secreto de libertação do povo armênio. E eles vão passar a explodir embaixadas da Turquia e lojas da Turkish Airlines no mundo inteiro. O evento mais famoso nem foi deles, é uma dissidência, foi na Embaixada de Lisboa, Embaixada da Turquia em Lisboa, que eles invadem a embaixada e prendem as pessoas, os turcos, dentro da embaixada, e isso vira um grande caso ali na época do Salazar, né? Então, nos anos 70, os armênios fizeram atentados terroristas, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, para falar, olha, tudo que a gente quer é que a Turquia reconheça o genocídio. Se eles reconhecerem o genocídio, a gente liberta as vítimas e a gente para de fazer isso, né? Então, essa coisa também do terrorismo como propaganda. Só que, de novo, isso é consequência do genocídio, né? Não é causa do genocídio, não é... E os turcos usam isso também, né? Quando eu falo os turcos, né, o Estado turco, claro, usa disso como os armênios são violentos, como eles são bárbaros, né? Eles explodiram a nossa embaixada em Lisboa, eles explodiram a nossa embaixada, nossa Turkish Airlines na Alemanha, e por aí vai. Eu vou ver se tem dúvidas em relação ao que a gente já foi falado aqui, Léo. Temos pro Heitor, certo, tá? O Felipe Nascimento fala, em suas pesquisas sobre diáspora, quais os elementos você considera que ajudaram a construir a identidade nacional robusta entre os armênios que viveram o exílio? Uma baita pergunta. E difícil resposta, mas basicamente uma diáspora, ela tem uma origem violenta, né? Toda diáspora, ela tem um início em uma violência. E o fato dela ter início numa violência, ela cria necessariamente algum tipo de sentimento entre as pessoas, seja de trauma, por um lado, né? Ou seja, tem pessoas que vão, de certa maneira, se juntar porque elas passaram por uma experiência traumática comum, e seja de justiça, por outro lado, ou seja, pessoas que vão se juntar para tentar reconstruir ali o tecido social, reconstruir de alguma forma o tipo de vida que eles viviam antes da violência e, quem sabe, conseguir justiça. Então, eu diria que a diáspora armênia, o que une a diáspora armênia como uma diáspora, né, como pessoas que têm algo em comum, a gente fala muito em comunidade, né? E a comunidade significa uma unidade em comum, certo? Comunidade. O que dá um senso de comunidade aos armênios é o genocídio. Ou seja, é o fato do genocídio ter acontecido, dele ser negado e dos armênios buscarem um reconhecimento pelo genocídio. Aí alguém vai falar assim, então se reconheceu o genocídio, acabou a diáspora? Claro que não, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o genocídio foi reconhecido e eles continuam muito ativos e muito vocais. Agora, sobre a questão de Artsakh, que é um território armênio que o Azerbaijão expulsou todos os armênios de lá e anexou o seu território, né? A gente pode também conversar sobre isso. Então, eu diria, né, não só no caso armênio, mas em outras diásporas, né, que a violência ela é um componente muito importante para criar esse sentimento de unidade. E por isso também eu discordo, né, talvez o Felipe tenha uma opinião contrária, de uns usos muito abertos, diáspora brasileira em Boston. Tipo, não é uma diáspora brasileira, sabe? É uma comunidade brasileira, são imigrantes brasileiros, tem coisas em comum, mas não é uma diáspora no sentido de... de ser forçado a? Exato. Se o armênio quiser voltar para sua terra ancestral, ele não pode. Entendi. O brasileiro de Governador Valadares, que está em Boston, ele pode. Pode, foi espontâneo. Se um judeu quiser voltar para suas terras, no que é Polônia, Lituânia, República Tcheca, ele pode, mas ele vai conseguir de volta o que era a sua propriedade? Não. Mas tem Israel, só que Israel não é a terra natal por definição dessas pessoas, assim como a República da Armênia hoje não é a terra natal do nenhum dos caras do Mavadão, ou do Stepan Nestersian, ou de alguns amigos que podem estar assistindo a gente, são da comunidade armênia. Não existe mais isso. Não existe. E outra, se eles baterem lá, mas isso aqui não é seu, isso aqui é meu. É meu. Eu tô aqui há não sei quanto tempo. Tem um restaurante de comida armênia famoso, conhecido aqui em São Paulo, o Maraş. Né? Maraş é uma região da Turquia. É isso que o Heitor tá falando. Essas pessoas não podem voltar pra terra ancestral delas. Uhum. Exatamente. Fala, Léo. Vamos lá? Agora, Felipe. A Samantha Lima pergunta aqui, ó. Quanto você acredita que a frase de Hitler sobre o genocídio armênio reflete a impunidade que ainda persiste em cenário de genocídio e crimes contra a humanidade até hoje?
Ela acaba sendo um grande exemplo. Inclusive no museu... Quem fala hoje do extermínio... Isso, quem lembra hoje dos armênios, né? É uma frase que está no Museu e Memorial do Genocídio Armênio em Erevan, inclusive, que foi construído nesse período que o Heitor mencionou, foi construído na década de 1960, né? Década de 1960 começa a construção. Sim, né? comecinho. E é um prédio, é um local muito, muito bonito, muito solene. E o museu destaca essa frase justamente para indicar essa impunidade, essa falta de reconhecimento, esse negacionismo, né? E mesmo essa, inclusive, é uma das razões, muitas vezes, que você tem que acaba alimentando alguns rancores, alguns ressentimentos, que às vezes podem até desembocar em antissemitismo, que é, por exemplo, quando... por que não falam do genocídio contra os ciganos na Segunda Guerra Mundial? Só falam dos judeus, porque os judeus têm o Spielberg, porque ele fez lista de Schindler, porque senão ninguém ia falar também. Então, essa ideia de impunidade, de falta de reconhecimento, ela acaba sendo muito sintetizada nessa frase do Hitler, sem absoluta dúvida nenhuma. E quando a gente fala do Império Otomano, vejo que a gente também mencionou os gregos. Né? Que assim, eu não tenho tanto conhecimento, inclusive o caso dos gregos, depois teve um caso de transferências forçadas de população, né? Um episódio bem trágico na história, mas é total uma frase que sintetiza a ideia de impunidade e negação do genocídio. Não, e tem um filme que chama O Tempero da Vida, que é um nome horroroso. O nome... Não, é porque o cara é um cozinheiro e tal, mas o nome original é Politique Cuisine, é um filme grego. Ou seja, a cozinha da polis, a cozinha da cidade. Os gregos chamam Istambul de polis, ou seja, de cidade. Não precisa ter nome. É igual Medina em árabe é cidade, certo? As outras têm que ter nome. Tá. Medina é a cidade, Meca, Riad, aí sim. Tipo, polis é Constantinopólis, essa é a cidade. Istambul pro grego é a cidade. Tinha até uma trend no TikTok esses dias, como que fala Istambul na sua língua? Aí tinha um turco falando Istambul, aí tinha não sei o que, aí tinha um grego, Constantinopólis, aí o turco, não. Né? Os gregos sentem muito o fato do processo de genocídio que sofreram, dessa troca de população que o Felipe comentou. Os gregos têm também uma questão com a Turquia muito séria no Chipre. Né? O Chipre é uma invenção dos ingleses, né, Felipe? Não sei se você concorda comigo. O Chipre tá lá abaixo. O Chipre tá abaixo, exato. O Chipre é uma invenção dos ingleses para ter uma base militar naquela parte mediterrânea, né? Então eles criam um país diferente ali e esse país é de maioria populacional grega e tem uma minoria turca. Nos anos 70 a Turquia ocupa metade do Chipre e declara um país novo. Né? Então o Chipre é um país dividido no meio, a metade norte é a República Turca do Norte do Chipre, e a metade para baixo é a República do Chipre, que faz parte da União Europeia, inclusive. Né? Então, os gregos e os turcos se odeiam. Assim, né? Terça-feira qualquer é uma briga entre gregos e turcos. Né? E para além do genocídio que aconteceu contra os gregos otomanos e tudo mais. Né? Então, os turcos, eles têm, de novo, nos processos de formação da sua república e de consolidação da mesma, né? Sobretudo através de vários regimes militares que tiveram ao longo da história, eles vão criando inimizades e processos de violência nacional mesmo. Né? Recentemente teve uma notícia do... Olha lá o filme. Tava tendo um desfile militar na Grécia, não lembro agora qual foi a data agora na Grécia, e os caras da marinha grega estavam cantando dane-se, mas não era dane-se, era com F, entendeu? Dane-se a Turquia, voltaremos a Constantinopla. Uhum. Desfile militar oficial, assim, não foi um negócio feito ali, não, a gente tava no bar tomando China e Taiwan, assim. É questão de... É uma questão de... orgulho. O redententismo, exato, é isso. Porque os caras vão falar, Constantinopla existe antes dos turcos chegarem aqui, vocês estão loucos que a cidade é de vocês, a cidade é nossa e tal. Mas é uma tensão muito, muito doida também ao redor dessa... de novo, essa região é o coração do mundo, né? A gente não tem muito essa ideia aqui no Brasil porque a gente é uma nação atlântica, né? E nossa referência é sempre Estados Unidos e Europa, né? Mas ali é a região mais importante do globo terrestre, antes dele ser globo, sabe? Quando ele era... à toa que a Ucrânia tá logo acima também. Exato, né? exato. Exatamente. Disputada, né? Uma maneira de ilustrar isso é que fazia parte da Rota da Seda. Sim. Você vai na Armênia, um dos passeios turísticos que você dá para fazer, alguns, né? E novamente, recomendo que vão para a Armênia. O único problema de ir para a Armênia é chegar na Armênia. É uma viagem longa e cara.
o voo, eu digo. Mas você tem, por exemplo, paradas das caravanas da Rota da Seda, sabe? Lugares de 1000 anos, não, mais de 1000 anos atrás, e que estão lá, preservados, entendeu? Então, fazia parte da Rota da Seda. A viagem do Marco Polo começa na Armênia, né? Quer dizer, começa em Veneza, claro, mas né, na parte asiática, né, os primeiros capítulos. E a Armênia tinha uma coisa que ela era esse ponto de parada, porque é uma região com muita água potável. Né? Armênia histórico, Planalto Armênio. Então você tem os lagos de água potável, né? Água fresca, inclusive. Né? Inclusive um dos nomes antigos da Armênia, né? Terra das águas, terra dos rios. Como é que é essa palavra mesmo, Heitor? Nairi. Nairi? Que é Nairi? É o nome da minha filha, por isso que ele tá Nairi. Eu fiz de propósito. Como escreve? No alfabeto nosso. São outras letras? Mas aí eu escrevo, tá registrado no cartório, Nairi, Nairi. 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 Que é terra das águas. Terra dos canyons, terra das águas. Pô, que nome bonito. Exato. Nairi. Nairi, Fala. beijo, filha, que tem 1 ano de idade, mas um dia. Ela vai ver isso Um dia. futuro. Temos mais uma leitura aqui do que já foi falado. A Ana Beatriz.